Fala, povo do agro, estamos começando mais um episódio do podcast Agrocultura. Eu sou Alisson Leitão e hoje vou bater um papo extremamente interessante para toda a galera aí da cadeia produtiva de frutas e verduras, legumes em geral. Ele vai dar mais detalhes aqui. Doutor Luiz Paulo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá Alisson, olá a todos que acompanham a Agrocultura Nordeste. Me chamo professor Luiz Paulo de Oliveira Queiroz, sou professor do Instituto Federal do Ceará, aqui do campus de Limoeiro do Norte. Sou engenheiro mecânico, né? Minha formação é uma formação bem multidisciplinar, né? Sou engenheiro mecânico de formação, sou mestre em engenharia mecânica e doutor em desenvolvimento e meio ambiente, né? Então você vê aí a multidisciplinaridade na área, e estou aqui hoje juntamente com o Alisson e com todos vocês que acompanham o podcast para cooperar um pouco, para discutir um pouco sobre a cadeia produtiva, sobre o que a gente tem trabalhado, sobre o que a gente tem desenvolvido na universidade e no Instituto Federal. E o que é mais interessante você falando aí é essa interdisciplinaridade, porque a agricultura é isso aí, cara. Eu fico mais interessado ainda em ver você da mecânica vindo para a agricultura, e tenho certeza que essa parceria vai dar muitos frutos ainda. Com certeza, né? Engraçado que a gente vai participar, apresentar alguns trabalhos e o pessoal diz: e você é engenheiro mecânico? Né? Engenheiro mecânico, então assim, realmente ainda as pessoas têm um pouco de dificuldade em assimilar essa multidisciplinaridade das áreas, né? Então, engenheiro mecânico que trabalha com polímeros, com biopolímeros, que trabalha com pós-colheita, então não só aquele que trabalha com as máquinas, né, propriamente dito. Com certeza. Antes só da gente entrar no assunto diretamente, eu queria só falar do nosso parceiro, de onde nós estamos falando nesse momento aqui, a Faculdade Vidal de Limoeiro. A faculdade que desde 2015 vem trazendo aí, incrementando e promovendo a formação de novos profissionais para o mercado de trabalho. Nas áreas de administração, direito, enfermagem, fisioterapia e psicologia, todos os cursos 100% presenciais aqui em Limoeiro do Norte, para todo o Vale do Jaguaribe e região. Tem também mais de 40 cursos de pós-graduações em áreas diversas: educação física, nutrição, saúde, direito e muito mais. Então, quer saber mais detalhes, quer investir na sua carreira, entra lá www.faville.com.br ou no Instagram @faculdadevidal, e aí você pode escolher qual que melhor se encaixa na sua opção de investir na carreira. Nunca é tarde e sempre será bem-vindo. Mas vamos lá, doutor. Como é que surgiu primeiramente essa sua migração? Não é nem uma migração, porque você continua sendo da mecânica. Da mecânica. Mas a sua adesão ao mercado da agricultura, né? Das frutas. O que é que acontece, né? A gente vê que o Brasil, o mundo, ele caminha por várias vertentes. Então a gente vê que é necessário hoje se caminhar pensando na sustentabilidade. Sim. E verificando as demandas eminentes do país e do mundo. Então eu sou uma pessoa curiosa, né? Sou muito curioso, então olha, por que será que eu não vou entrar aqui por uma área que tenha bastante demanda, uma área nova, que fuja do tradicional, né? Então comecei trabalhando com polímeros. Inicialmente, Alisson, eu dava polímeros para inserir nas tubulações de água, né? E aí reduzir a perda de carga e aumentar o alcance, né? da água. Então, por exemplo, o atrito ali. Isso, né? Diminuir o atrito, exatamente. Isso em tubulação geral. Geral, exatamente, geral. E a minha ideia inicial era trabalhar com isso. Trabalhei um tempo, inclusive foi tema do meu mestrado. E no doutorado era aplicar isso na agricultura em aspersores. Legal, interessante. Né? Então, aumentar o alcance dos aspersores, melhorar a eficiência, então uma série de fatores. E aí, no início, teve um pouco de restrições, então alguns professores ligados à pesquisa teve um pouco de dificuldade em estudar a temática, né? Então, vamos caminhar por outra área, vamos usar os biopolímeros, mas vamos aplicar na pós-colheita? Sim. Tem muita aplicação bacana. E daí foi que surgiu. Vamos estudar o quê? Que biopolímero? Vamos extrair da onde? Mas a ideia inicial era valorizar um produto da região. Legal. Então, como era para valorizar um produto da região, então vamos em busca de um biopolímero da região
E como a gente queria algo inovador, vamos atrás de algo que tem na região e que não foi publicado, Sim. não foi divulgado e que não é explorado comercialmente. Então a ideia inicial foi essa. Legal. Agora vamos usar seus dotes de professor para você começar dizendo o que são biopolímeros. Bom, os biopolímeros, numa linguagem bem rasteira, basicamente são macromoléculas, né? E essas macromoléculas, elas são formadas por unidades menores que elas se repetem para formar essa grande macromolécula. Então eles são encontrados na natureza, são encontrados em animais, são encontrados em plantas, né? São diversos locais onde podem ser encontrados os biopolímeros. Então você encontra ele em algas marinhas, você encontra ele, por exemplo, no milho, na mandioca, em variados tipos de plantas, em alguns animais, inclusive, né? Na parte do pelo, enfim. Existem diversos locais onde se pode encontrar biopolímeros, né? E a pesquisa de vocês, ela mirou inicialmente em algas. Em algas. Isso. A região ali de Capuí, Praia de Ponta Grossa, tem um dos maiores bancos de algas do Nordeste, né? Aquela região. Inclusive existe vale o registro de uma cooperativa muito conhecida lá, que é Mulheres de Corpo e Algas, né? Fazem um trabalho belíssimo. Eles inclusive já implementam as algas marinhas na dieta alimentar de algumas escolas, né? Então eles desenvolvem sabonetes, shampoo, diversos produtos através de algas marinhas. Legal. Então, mas eles trabalham com um tipo de alga. E eu disse, olha, eu vou pesquisar, vi que tinha uma alga, possivelmente existiria uma alga na região. Essa alga tinha um forte potencial de ter o alginato. O alginato, um biopolímero muito comum de se utilizar para fazer filmes, mas também de alto valor comercial, porque o alginato hoje se utiliza na odontologia. Muito comum se fazer aquele molde dentista lá, pronto, aquele molde ali tem alginato. Certo. Né? Curativos hoje tem alginato. Aqueles agora fugiu da memória, aqueles adesivos para salompas. Alguns salompas têm a base de alginato. Então assim, olha, vamos encontrar uma alga marrom, porque a alga marrom tem alginato, e que ela não seja utilizada. Então, fazendo uma pesquisa, trabalho de campo, exaustivo, vai na praia, olha, procura, volta sem nada. E aí a gente viu que essa alga era presente na região. Certo. E melhor, eram algas arribadas. O que são algas arribadas? São algas que o mar joga e ela fica na praia como resíduo. Entendi. Como a população chega e acha que é sujeira, né? O turista chega e acha que é sujeira. Aquelas plantinhas que ficam lá na areia sobrando lá. Exatamente. O fedor de enxofre, etc. Olha, vamos pegar esse resíduo, vamos transformar num produto. E aí nós trouxemos para o laboratório para estudar, e aí o que aconteceu? Nessa alga tinha alginato. Que vocês procuravam. Isso. E aí como é que funciona? Eu acredito que isso deva dar um curso, né, de como funciona a extração e a transformação do processo. Mas o que você pode dizer assim, resumidamente? Basicamente, inclusive a extração foi a primeira patente, né, que surgiu. Vamos falar logo das patentes, que eu acho que tem tudo a ver com o pertinente do momento. Hoje vocês desenvolveram 4? Hoje o grupo hoje tem 5 patentes concedidas. A UFESA tem 19 patentes, certo. O grupo tem 5 e mais de 10 depositadas. Hoje o grupo ele tem uma boa parcela, né, das patentes da UFESA. E a válvula motora foi desse grupo, foi esse trabalho? Inicialmente uma das válvulas foi esse trabalho, mas também o trabalho dos revestimentos, né, que o grupo trabalha com revestimentos. Mas a ideia inicial é que quando nós encontramos essa alga e vimos uma possibilidade inovadora, o que a gente pensou? Disse, olha, não vale a pena produzir uma tecnologia e publicar numa revista e ficar por aí. Sim. Vamos proteger a nossa invenção, vai que um dia isso possa ser explorado comercialmente. Claro. Então o grupo concordou e disse, olha, vamos começar a fazer isso.
Então, a partir daí, o grupo teve um pontapé de, olha, vamos patentear tudo que a gente faz. Claro. Não faz sentido só escrever, só publicar, a revista fica com os direitos autorais. É um produto que não é todo dia que se encontra, não. Não é todo dia. E o alginato, hoje comercial, ele já é produzido de algas, não dessa. Então, veja só que o que a gente conseguiu encontrar foi uma nova saída para a indústria também do alginato. Claro. Não só da indústria do alginato, mas veja só, se cooperativas naquela região se formam e passam a coletar essa alga e vender. Então gera toda uma economia circular. Então, assim, a ideia do grupo era justamente essa. Não só publicar um artigo qualquer, mas gerar ali, fomentar a cadeia produtiva da região, economia circular, poder no futuro explorar comercialmente, etc, etc. E a aplicabilidade é o que não vai faltar. E a aplicabilidade, exatamente, é o que não vai faltar. Então o que acontece? Essa água chega no laboratório, primeira coisa que se faz, vamos verificar mediante um processo de extração se tem alginato. Certo. Identificou, tinha alginato. Pronto, tendo o alginato, então a gente vai agora otimizar o processo. Ora, se eu disse que eu estava preocupado com a sustentabilidade, então eu tenho que procurar fazer uma otimização sustentável. Eu tenho que maximizar o rendimento, eu tenho que extrair o máximo de alginato dali, eu tenho que aproveitar os subprodutos daquela alga. Tiro o alginato, mas sobra o quê? Celulose e outros produtos. Eu vou fazer o que com isso? Mas digamos que eu tirei o alginato, eu vou fazer filme. Mas se existir uma indústria que quer usar para fazer molde, também é possível. Também é possível. Então, assim, a ideia foi justamente essa. Não só encontrar, mas promover uma extração que englobe toda a cadeia do alginato. Ora, se você quiser usar na odontologia, as condições de extração é essa. Para fazer bioplástico, as condições são essas. Para fazer revestimento, as condições são essas. Certo. E aí foi uma patente que, quando a gente submeteu, a UFESA colocou logo como um trâmite prioritário. E aí a patente teve alguns detalhezinhos do INPI, que é normal, do regimento, e a patente ela já foi aceita, já foi aprovada. E hoje a gente tem essa concessão 20 anos, né? A partir a partir exatamente da concessão. Legal. E aí, beleza. Descoberto o processo, vocês viram a viabilidade. Isso. Como que se dá o processo de, eu vou chamar de criação, mas não sei o que é, da formação do polímero. Isso. Pronto, então otimizou, então agora vamos fazer o quê? Vamos testar o filme, vamos fazer o filme, vamos ver se ela forma filme. Porque o alginato, nem todo alginato forma filme, forma revestimento. Porque você não teria uma consistência ideal. Isso, não teria uma consistência. Alguns alginatos, eles só formam géis. Então você só usa para cosmético. Certo. Ele não consegue formar. Que é muito interessante. Que é interessante também. Então, viu a sacada da gente como foi interessante de tipo assim, olha, se não formar filme, mas eu tenho uma condição de extração que dá para fazer cosmético. Claro. Entendeu? Então a ideia era justamente essa. Então testamos e o nosso alginato tinha características para a formação de bioplástico, para a formação de revestimento a ser aplicado na pós-colheita. Tá. Então, feito esses testes, foi feito todas as propriedades, aí a gente passa para a parte de fabricação propriamente dita do bioplástico, né, para aplicar no fruto. Sim, perfeito. E aí, uma vez esse plástico desenvolvido, como só antes uma curiosidade, para você fazer, sei lá, um pedaço, não sei qual que seria a medida ideal, mas vamos supor, do tamanho da capa dessa revista, quanto de alga é necessário? Qual que é o poder de conversão desse negócio? Excelente pergunta, viu, Alice? Porque o rendimento dessas algas, elas são muito baixo, né? Porque eu imagino que o que tu vai extrair daquela alga lá deve ser muito pouquinho. Isso. Para, sei lá, 1 quilo de alga dá 1 grama, por exemplo. Isso, exatamente. E você imagina que nas algas, uma grande parte tem umidade, tem água, né? Quando você desidrata, acabou. Acabou, exatamente. Então você imagina tentar extrair um produto que é apenas ali 30% a 33% da parede celular da alga. Da parede celular? Isso. Você está entendendo? Então você imagina que
temos que realmente extrair o máximo. O máximo ali tem que ser um processo muito bem delineado para você extrair o máximo ali. Então, o rendimento a gente conseguiu maximizar para 30%. Da célula. Exatamente do peso seco. Certo. Então, por que do áudio? Por que 30%? Porque existem outros biopolímeros. Então, a gente extraiu só o alginato. Certo. Então, tinha proteínas, lipídios, outros biopolímeros como fucoidan, laminarinas, outros biopolímeros, que celulose. Como você falou, serem direcionados para outros segmentos. Exatamente, que pode ser utilizado para outros segmentos, mas a gente queria o alginato. Certo. Então a gente, por isso que teve que fazer toda essa otimização. Então assim, o rendimento é baixo, só que comparado aos comerciais, ainda se tornou um pouco maior do que os comerciais. E veja só, em escala laboratorial. E sem contar que é um negócio natural. Natural. Imagina só a indústria com toda a sua estrutura, né? Fazendo isso numa aplicação industrial, certamente a gente conseguiria bem mais condições de aumentar esse rendimento. Se em escala laboratorial a gente conseguiu isso, imagina você ter industrial, equipamentos maiores, mais sofisticados. Sim, né? A tendência é que ele... A tendência, exatamente. E com as condições bem ajustadas que a gente desenvolveu, né? Sim. E você saberia me dizer assim, pelo menos aproximado, 100 quilos de alga rendem quanto de polímero? Por exemplo, a gente pegou, se a gente pegar de 100, né? Se a gente pegar 100 gramas, em torno de 30%. 100 gramas seca, já desidratada. Exatamente, em torno de 30%. 30 gramas. Exatamente. Então não é tão pouco, eu imaginava que fosse menos. Né? Só que tipo assim, para fazer 100 gramas de alga é muita alga. Porque isso é o peso seco. Imagina úmido É verdade. É 1 tonelada de alga natural, aí quando você desidrata fica um pouquinho e você tem que tirar um pouquinho dali. Entendi. Né? Realmente é um processo bem caprichado. Isso. E aí sobre a questão da tua interdisciplinaridade, com certeza dentro desse grupo também tem. uma outra parcela de outros profissionais de outras áreas também. Exatamente, porque nós trabalhamos para chegar até na pós-colheita, existe a prospecção da alga, né? Então assim, precisa de pessoas que digam, olha, aquela alga talvez vai dar certo. Então eu, juntamente com os outros pesquisadores, a gente vai estudar. Existe o pessoal de materiais, que é basicamente, eu sou um pouco mais dessa área também de materiais, porque tem teste mecânico, os testes de saldo e tração, tem para você fazer a questão da resistência à tração, modo de elasticidade, elongação na ruptura, e tem outros testes químicos. Então assim, a equipe tem o pessoal da química, o pessoal da mecânica e o pessoal da pós-colheita. Só que a gente é tão envolvido na pesquisa em todas as áreas que você acaba sendo realmente um pouco de tudo. Exatamente, um pouco de tudo. Você começa a aprender parâmetros fisiológicos do fruto, sólidos solúveis e etc, várias características dos frutos. Você consegue entender também um pouco da parte ali da biomassa. Então você vai caminhando ali por várias áreas, né? Então basicamente a pesquisa, eu consegui caminhar, né, o caminho hoje, né, do início, né, até o fim dessas áreas, né? Que legal. E assim, eu imaginando, vendo de fora o resultado desse trabalho, eu acho espetacular, porque eu gosto muito, consumo muitos trabalhos, mas quanto mais prático, ou mais usual, mais aplicável o trabalho for para mim, melhor ele é. Isso. E o de vocês, aí a próxima pergunta que eu vou fazer. Vocês estão mirando ou já iniciaram lá esse trabalho lá atrás, tentando conduzir o resultado para um determinado fim? Ou é algo que ainda meio que está em aberto sobre a aplicação do resultado do trabalho de vocês? O nosso trabalho, ele na verdade a gente já iniciou mirando no fruto, né? O objetivo já era essa. Legal. Só que acontece? Muitos trabalhos e muitos investimentos que a gente encontra são de produtos comerciais.
Por exemplo, eu vou criar um revestimento. Então o cara vai lá, compra um biopolímero de um determinado fabricante, ou ele compra um determinado material. Então assim, cera, entendeu? Então assim, é de produtos já comerciais, ele faz uma blenda, mistura e aplica. Sim. A nossa ideia não era de fazer com algo comercial, certo. Era de realmente ir lá na natureza, prospectar algo novo e ver, olha, será que algo novo a gente pode ir do início ao fim? E foi isso que aconteceu. Entendi. Né? E foi o que a gente conseguiu produzir o filme do alginato dessa alga, da alga Dictyota mertense, que é uma alga marrom, e produzimos o filme. O filme, a gente otimizou o filme também, porque não basta só otimizar a extração. Você tem que otimizar o filme por quê? Porque o fruto você pega, você transporta, Sim. você usa ele numa temperatura X, Sim. Você pode usar com refrigeração, outra aplicação pode ser sem refrigeração, ou pode ser com variações de umidade. Então assim, vamos aplicar o filme em condições diversas. Sim. Para aplicar em condições diversas, você tem que fazer vários testes para essas condições. Sim. Então é feito um planejamento experimental gigante. Nesse planejamento experimental nós testamos a resistência à tração várias vezes, permeabilidade ao vapor de água, né? O quanto essa barreira do revestimento ela impede, né? A permeabilidade ao vapor de água, a solubilidade, o quanto esse filme é resistente à água, né? Porque imagina se você fazer uma sacola, chover, ela desmanchar. Verdade. Não faz o menor sentido. Então a gente tem que estudar o quanto ele é resistente à água, o quanto ele também é rígido ou maleável. Porque você pode fazer hoje uma sacola, por exemplo, de supermercado, ela tem uma certa resistência, ela estica um pouco. Será que o nosso fruto ele precisa de uma sacola que estique ou não estique? E se for para exportação, como seria? Seria para embalagem primária, embalagem secundária? Como funcionaria? Então assim, é necessário fazer vários testes para a aplicação do fruto propriamente dito. O polímero, ele é comestível? Comestível, exatamente, porque ele é encontrado na natureza, né? E, inclusive, vários biopolímeros hoje em dia já são inseridos em suplementos alimentares, né? Então ele pode ir tanto em fruto que é consumido com casca e sem casca. Exatamente. Porque tu falou que ele pode ser líquido ou pode ser tipo um plástico. Isso, exatamente, porque se você utilizar no formato líquido, você utiliza ele como revestimento, fazer aquela cobertura no fruto. O fruto ele tem aquela cobertura e ele é o melhor. Muitos deles, os que a gente fabrica, você não consegue visualizar. Certo. Não muda a cor, não muda nada. Inclusive fazemos análise de cor do fruto para verificar se mudou ou não a casca do fruto, a tonalidade do fruto, né? Certo. Aí então você pode usar ele assim como revestimento e você pode usar como sacola, para fabricar a sacola. Agora, por que não é tão difundida a questão da sacola? Porque a questão de você fabricar a sacola, você precisa de um maquinário mais específico, que nem sempre a universidade ela consegue ter esse maquinário, o equipamento. Porque ele entra na cadeia do plástico. Certo. Então, tipo assim, você acaba tem que ter um maquinário diferente, mais sofisticado. Certo. Então a gente acaba fazendo embalagens menores, né? Não expande para sacolas de grande tamanho. Então assim, acaba que são plásticos menores, formatos ali de sachê, como eu falei para você, no backstage, né? Sim. No caso desse polímero que se assemelha a uma embalagem plástica, isso. Ele pode de repente substituir aquela do pimentão rei, por exemplo, isso. que é uma sacolinha, né, do pimentão block. Isso. Pode ser. Exatamente. Muito bem colocado. Pode sim substituir. Inclusive, nós temos testes hoje fazendo com a moringa em embalagens semelhantes àquela. Aí no caso esse não é para ser consumido, a embalagem. Não, esse não é para ser consumido, esse é justamente... Vai ser enriquecido com algum material para ter uma resistência maior. Só que como ele é também de biopolímero, né? Então existe a possibilidade, obviamente teria que fazer teste, não foi feito os testes, né? Ele pode ser sim também comestível. Certo. Mas a ideia desse é que ele seja biodegradável.
Legal. Exatamente, porque o plástico normalmente ali que é utilizado, ele vai ser reciclado. Né? Vai ser reciclado. No máximo você encontra um óxido biodegradável que não é a mesma coisa, né? Já me veio até a ideia aqui. O cara comprar um pimentão dentro do polímero de vocês, ele tira os resíduos, deixa dentro desse saquinho e ele pode colocar isso no material orgânico, que aquilo tudo vai virar matéria orgânica. Vai virar matéria orgânica. Olha que ideia, hein? E o que e olha só que interessante, porque o pessoal, até para o pessoal perguntar o que é biodegradável, né? É tudo aquilo que ele vai se degradar em torno de 6 meses, né? Sim. E que não vai causar dano ao solo, né? Não vai mudar ali a fertilização do solo e outras características do tipo. Então essa também é uma grande vantagem, né, do nosso material. Tanto do ponto de vista da sustentabilidade do uso até o consumo, como após o consumo. Isso. Porque o descarte, né? Exatamente. E indo adiante no fruto, os nossos revestimentos para o maracujá conseguiu aí retardar a vida útil do maracujá em 10 dias, né? Então, mais de 10 dias de mais de 10 dias, né? Então, assim, e olha que a gente nem testou até o apodrecimento. É só até a aparência não ficar legal. Exatamente. E temperatura ambiente? A gente testou o teste foi feito em 23 graus, 23, certo. 24 graus, né? Certo. Umidade ali 65, 70. Uma condição de supermercado. Exatamente, condição de supermercado, que eles chamam de ali do shelf life, né? De prateleira. Você falou que, eu não sei se eu entendi direito, que vocês avaliaram a questão da interação do fruto com o ambiente quando ele estiver envolto sobre o polímero. Isso. Porque tem, sendo bem resumido aqui, 2 categorias de fruta, as climatéricas e as não climatéricas. Isso. Então é aí que ele também atua, diminuir, por exemplo, a maturação do fruto com base na respiração, troca de gases. Exatamente isso. Fazemos testes de respiração, né? Análise de respiração, a gente faz todos os parâmetros fisiológicos do fruto, a gente analisa o quanto evoluiu, o quanto não evoluiu, o porquê não evoluiu e o porquê evoluiu, verificar se existe uma diferença significativa. Olha, porque eu usei um revestimento e o fruto sem revestimento teve aqui uma taxa de um pico respiratório no mesmo dia. Certo. Digamos, teve um pico respiratório no dia 7 e no dia 7 também o meu revestimento não teve um pico respiratório, ou seja, meu revestimento não foi eficiente. É verdade. Porque meu pico respiratório era para ser mais alongado. Se o fruto sem revestimento deu lá no dia 7, a ideia é que meu pico respiratório seja lá para 12, 13, 14, né? Tenha uma certa evolução para que eu possa dizer, olha, realmente aqui retarda, né, o meu pico respiratório, né? Sim. O maracujá foi uma das frutas que vocês trabalharam? O maracujá foi uma das frutas que a gente trabalhou, né? Nós trabalhamos, já fizemos testes com maracujá, dessa alga em questão que teve a patente e o filme que também foi patenteado foi no maracujá, mas nós temos aplicações no mamão, na goiaba, na manga, no melão, moringa, pinha, enfim, são várias frutas aí. Inclusive pode surgir mais frutas aí Sem dúvida, a partir do momento que o trabalho for sendo conhecido, a turma lá do abacate, eu também quero, a turma do tomate também vai querer. Inclusive, falar em tomate, já teve empresa brasileira interessada, empresa de tomate interessada na nossa tecnologia, né? Sem dúvida, é porque é interessantíssimo. A partir do momento, dá um dado, 40% da produção ela é perdida do distribuidor ao consumidor. Se nós colocarmos a cadeia toda completa lá do produtor, há quem diga que essa perda ela pode chegar a 70% para alguns itens. Então tu imagine aí, se qualquer coisa que você diminuir desses 40% ou desses 70% que estão sendo jogados fora, isso vai para o mercado, né? Vai voltar para o mercado, que vai impactar numa cadeia que é imensurável. Isso. Preço de produto, acessibilidade desse produto, produtos que têm uma sazonalidade de um pico de valor, podem ficar mais estáveis. Isso. Então, assim, é um benefício que é difícil até de calcular. Imagina isso para o pequeno produtor. Entendeu? O quanto isso seria interessante. E imagina isso gerando valor
né, agregado para você entrar em novos mercados. Sim. Por exemplo, seu fruto é exportado com um revestimento natural. Para os orgânicos. Para os que não tem orgânicos, nenhuma opção. isso, os mercados prêmios, e a gente vê que existe movimentações regulatórias na Europa, Sim. né, em outros, então você começar a ingressar em novos mercados. Sim. Então assim, também foi uma visão que a gente teve, olha, imagina só uma empresa dessa começar a utilizar, ela começar a ingressar em novos mercados na Europa. Então ela vai meio que iniciar, vai ser pioneira em alguns mercados e vai monopolizar um pouco aquela tecnologia, né? Sim. E imagina só também ela começar a comercializar o investimento. Porque uma coisa é ela aplicar para agregar valor. Uma coisa é ela começar a produzir, ou seja, ter um formato, né? Um formato de comercializar aquela tecnologia também. Sim. Então ela agrega valor ao produto que ela vai exportar e aí também vai estar tendo um novo produto para comercializar entre os pares. Claro. Né? Então assim, é muito interessante porque vai gerando oportunidades, né? É uma reação em cadeia. Isso. É um novo negócio que surge para o pessoal da praia. Isso. Aí deixa eu te perguntar, vamos dar um salto no tempo. Os polímeros estão a todo vapor. Mercado aqui de exportação, nós somos os maiores exportadores de melão do mundo. Mamão também tem sua parcela de participação. Vale do São Francisco, Mangue e Uva, enfim. O polímero dominou o mercado. Tá sendo utilizado em larga escala. Vai ter alga suficiente? Aí vamos lá. Só um adendo, né? Estamos testando melão aí no laboratório. Legal. Pessoal aí que tiver interessado, entrar em contato, estamos testando melão e de duas formas. Estamos testando o melão, tanto ele sendo revestido completamente, como só revestindo o talozinho lá, para a gente averiguar se existe diferenças, né? Essa questão do pedúnculo ali, do melão, é interessante porque existiam alguns produtos que podiam ser usados pós-colheita e eles foram saindo, e ao que se sabe, talvez hoje exista uma opção que já se fala que também vai ser retirada. Então essa aí é uma demanda para ontem. Então a gente está lá, tá testando, inclusive vim lá do laboratório, estavam lá. Legal. E os resultados são assim, acho que vai dar patente também, né? Que maravilha. E para revestimento completo do fruto? A gente já testou no melão também, já. Mas misturado na água. Porque a base do revestimento tem água, né? Certo. Tem a água, né? Então a gente a água mais os biopolímeros, um alginato, uma carragenina, um amido de milho, uma fécula de mandioca, uma quitosana. Eu digo assim, no processo para você revestir o melão. Isso. É dentro de um tanque, aí emerge o melão. Exatamente, é por imersão. Entendi. Bom, voltando lá à questão vai ter alga suficiente para tanto polímero? Não é só de alga, né? Então, assim, a gente consegue. Mas pode-se dizer que é a matéria-prima principal? Uma das. Porque você tem fécula de mandioca, você tem o amido de milho, você tem das algas, você tem as algas vermelhas, as verdes, as marrons, e dentro de cada uma delas tem diversos polímeros. E muitas dessas algas, né, hoje em dia, por exemplo, naquela região ali, quem for em Ponta Grossa, você vai ver ali que sobrando e não sei, em alguns locais existem até alguns problemas, né? Por causa do enxofre, do excesso. Então, alguns locais, as prefeituras e governos do estado aterram, fazem aterramento, né? Entendi. Eles colocam areia, aterram aquilo ali, e às vezes você chega em algumas praias, tipo areia, ilhas lá em cima, e você tem que meio que descer para chegar no mar. Então, assim, obviamente, essa é uma preocupação, mas a gente vai criando estratégias mediante a grande quantidade de você encontrar na natureza, principalmente a oportunidade de você também produzir a alga, né? Sim. De você ter cultivar a alga. Então, pode ser um novo mercado aqui para a região. Inclusive existe poucas empresas, eu acho que a gente, não sei nem se eu posso incrementar isso agora, mas eu já vou até dar uma deixa. Nós estamos criando inclusive uma Deep Tech, né, uma empresa inicial para fazer esses produtos, e as poucas empresas que são startups que tem no Brasil, que trabalham com biopolímeros, eles têm banco de algas.
eles têm... Cultivo. O cultivo, exatamente. Então eles cultivam as suas próprias algas e cultivam ali, eles não vão no mar pegar, né? Eles cultivam aquela mesma cultura de algas ali para produzir embalagens e outras aplicações. Inclusive até roupa, né? Calça jeans, camisa, através de algas. Sem dúvida. Interessante. Um negócio como esse, ele impacta, como a gente vem falando, em muitos cantos que a gente consegue visualizar e outros que a gente nem imaginou ainda. Né? Exatamente. Não, é uma tecnologia assim que pegando a parte das algas, né, você tem inúmeras aplicações. Inclusive o Brasil, ele tem empresas premiadas internacionalmente na área onde você utiliza as algas para confecções, né? Para jeans, na área da moda, né? Em si. Não é uma alga, tá? Mas você deve conhecer aquele aguapé, muito comum em rio, açudes aqui na região, que em alguns ele chega até a inviabilizar o banho, né? O acesso. Será que daquilo não dava para extrair não? Porque aí também você faria um serviço imenso para dar uma limpada nesses rios aí. Olha, é interessante porque dali você consegue ter a celulose, né? Celulose, né? Então existe também a indústria da celulose que pode também fazer bioplásticos, né? Exatamente. Então assim, é uma cadeia imensa, mas como eu falo, poucas empresas no Brasil ainda estão nesse processo disruptivo, né? Algumas grandes empresas no Brasil, como Braskem, BASF, né, estão caminhando nessa área um pouco de bioplástico, né? Mas ainda é muito novo mesmo assim. Eu acho que é um futuro. Embora a gente esteja se adiantando um pouco, mas é bom se adiantar porque quando o boom chegar, a gente está pronto. A BASF, ela tem um know-how aí de tirar o chapéu. A BASF, ela, só para título de registro, foi quem inventou a cor da calça jeans, né? A tonalidade da calça jeans quem deu foi a BASF. Galera que é mais da antiga aí, que tinha as fitas, né? Fita de música, fita cassete, a BASF também fazia aquele negócio lá, né? Olha aí. Então a BASF é uma gigante mesmo. Pois é, ela já trabalha com bioplásticos, né? Inclusive ela vai ser uma das representantes no próximo congresso agora de bioplástico que vai acontecer em São Paulo, né? Esse ano? Esse ano agora em junho, né? E vocês estão lá? Vamos batalhar pra gente estar lá, pra gente participar, conhecer um pouco das novidades, né? Sim. Tinta de carro, a BASF também domina, viu? Eles estão... Todo mundo pensa, a BASF é uma gigante do agronegócio. É nada, meu amigo. Ela tá num bocado de... É um bocado de área, de atividade. Várias áreas. Você falou também a respeito da qualidade da alga dessa região aqui, da divisa do Ceará e do Rio Grande do Norte. Essa qualidade está relacionada ao alginato em si ou ao composto, o contexto geral da alga? A disponibilidade do alginato, do biopolímero, ele está muito ligado também ao tipo de alga e a variação da temperatura do clima onde aquela alga está instalada. Certo. Então, a região ali de Ponta Grossa, aquela região ali, é o único local onde o semiárido toca o Oceano Atlântico. Então, aquela faixa ali. Então, assim, a gente viu também uma oportunidade de ser um produto interessante. Então, a temperatura da água ali é diferente. Sim. Então, a alga dali é diferente. Então, diferente da Europa, onde você encontra a dictiotemertense na Europa e também na região de São Paulo, que a água também é numa temperatura diferente. Sim. Então, são disponibilidades diferentes do mesmo material, né? E características diferentes e, consecutivamente, qualidade diferente. Perfeito. Né? Isso é muito interessante. No mercado comercial, que também tem mercado de extratos de algas, isso faz toda a diferença. Isso. As concentrações que são interessantes para alguns resultados nas lavouras tem total influência do local de origem da alga. É. Por isso que eu te perguntei o porquê, mas faz sentido, é basicamente o mesmo motivo. Isso. Inclusive o pessoal usa também o extrato para fazer fertilização, né? Sim. Na UFESA tem alguns trabalhos também em relação a isso. Algas como Ascophyllum nodosum, por exemplo, talvez a mais conhecida e a mais difundida hoje no mercado.
E aí, Alisson, a nossa ideia ela tem avançado, né? A nossa ideia ela tem avançado, nós aprovamos 2 editais, né? Nós fomos aí aprovados no Catalisa ICT, que é um programa do Sebrae. Ficamos numa posição ótima no Brasil, né? Ficamos na posição 34 e aprovamos também no Inova Clima Brasil, que também é uma jornada de aceleração justamente para acelerar a nossa pesquisa. Certo. Porque chegamos num patamar que não conseguimos mais avançar. Por quê? Existe uma sigla chamada TRL, né? Que é a maturidade tecnológica da nossa tecnologia. Tá. Chegamos em um nível que eles consideram como nível 6, que é aquele nível em que você testou em um ambiente relevante, em um ambiente laboratorial relevante. De 1 a 10? De 1 a 9. 1 a 9. Aí chegamos no vocês 6. estão bem pra caramba. Para chegar à comercialização, é ideal você passar para o 7, 8 e chegar no 9. O 7 você já tem que testar 7 e 8 em um ambiente real. Na prática. Para testar um ambiente real, você precisa de um apoio, na maioria das vezes, quase sempre, da indústria. É porque você vai ter que ter volume, né? Vou ter que ter volume, né? Então assim, eu vou ter que ter volume. Então a gente diz que até o 6, até a TRL6 é o vale da morte, né? Você chegou lá... Muita gente morre até aí. Se você não conseguir evoluir, a pesquisa ficou ali... Morre na praia. Morre na praia. Então assim, estamos em busca de parcerias justamente para avançar. Por isso que colocamos o projeto nesses 2 editais, que foram aprovados, o Inova Clima é de São Paulo. Então, inclusive, tem reunião hoje, nós temos contato com investidores de São Paulo, parcerias, alguns membros até do Itamaraty, no Brasil, do governo brasileiro. Legal. E ela dá uma vaga na COP30, né? Sim. Que é a conferência de mudanças climáticas que vai acontecer, conferência da ONU, né, de mudanças climáticas, que vai acontecer esse ano no Brasil, em Belém do Pará. Rapaz, eu sou suspeito de falar, mas se eu fosse eleger, vocês eram um forte candidato. Porque vamos parar para pensar. Vocês estão mexendo com um produto 100% brasileiro, aqui da região Nordeste. Envolve segurança alimentar. Isso. Não só do ponto de vista da segurança em si, mas também do aproveitamento, diminuição de perda. Então meu irmão, tem tudo a ver. E olha qual é o grande tema da COP30 esse ano: o agronegócio sustentável. E aí, então, assim... Eu não ia nem falar do agro não, porque eu sou suspeito. Tá puxando o braço para sua sardinha. Né? Mas ainda tem... É porque eu costumo dizer, a gente veste, vive, consome pelo menos 3 vezes por dia o agro. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, assim, uma solução que agrega valor, né, ao agronegócio, então, em um evento mundial, né, no Brasil. Interessante. Então, assim, inclusive, nós ficamos em primeiro lugar no Nordeste, né, nessa seleção. Então, assim, estou confiante que... Sou forte candidato. Exatamente, estou confiante que vamos conseguir a vaga para a COP. Não conseguindo a vaga, vai existir eventos paralelos, né, no Brasil. São Paulo vai receber a delegação de vários países e também vai ter eventos em São Paulo. E também poderemos ir até São Paulo para trabalhar, né, prospectar, né, fazer o pitch lá de negócios, apresentar, para ver se a gente consegue sair dessa TRL6 para 7, né? Sim. Então, Luiz, para quem pode ser um colaborador e impulsionar o projeto de vocês hoje, que já vem muito bem desenvolvido, em que consiste o projeto? O nosso projeto ele consiste em revestimentos biodegradáveis, né? Revestimentos que são produzidos através de biopolímeros como alginato, amido de milho, fécula de mandioca. E os nossos revestimentos eles estão em uma fase bem complexa, né? Que é a fase ali que a gente precisa de um estímulo, né? Que precisa de um apoio da iniciativa privada. Nosso projeto ele já foi aprovado no Catalisa ICT. Nosso projeto ele tem aprovação no Inova Clima, está concorrendo a uma vaga na COP30 que acontece esse ano em Belém do Pará, né? No Brasil. Então você do agro, você que é produtor, você que trabalha com a fruticultura, nos ajude, entre em contato, nós estamos disponíveis para colaborar, seja sim um impulsionador da ciência e do agronegócio brasileiro. Sem dúvida é um
imenso potencial e eu tenho certeza que vão surgir muitos interessados, porque, como a gente estava falando, vocês podem dar mais longevidade ao produto agrícola, como também diminuir as perdas. Isso. E tornar o produto mais acessível. Exatamente. Então, melhorar toda a cadeia do agronegócio em geral. Exatamente, que a ideia também é justamente deixar um produto também acessível. Claro. Porque a gente sabe que a maioria da produção no Brasil tem o pequeno produtor. Sim. Né? Então, imagina só eu fazer um produto que não seja acessível para esse público. E em um momento de cesta básica cada vez mais cara, se você populariza, você diminui a perda, você aumenta a demanda e você diminui o preço daquilo lá na ponta. Isso, então, exatamente. sem dúvida nenhuma. A ideia também é justamente essa. Então você vê que no decorrer da nossa conversa tem, muito realmente interdisciplinar, multidisciplinar, né? Então é a ideia também da popularização da tecnologia. Sim. Né? Fazer com que a tecnologia ela não seja limitada a um público, mas outros públicos também possam ter acesso, né? É como se o projeto de vocês fosse uma startup e que nesse momento é o momento dos incentivadores. Isso, exatamente. É o momento dos incentivadores. É o momento que a gente chegou agora, inclusive já adiantando também, outra empresa da região também, inclusive nós temos até reunião marcada essa semana, que é justamente para eles verificarem essa possibilidade também de impulsionar, né? Legal. Porque assim, é o futuro, é algo que já foi testado, é algo que está aí no jornal, nas revistas internacionais, né? Apesar das patentes, os trabalhos foram publicados em revistas internacionais. Legal. Destaco aqui que esse trabalho, um desses trabalhos foi publicado na revista número 1 do mundo, né? Então é uma revista que na área de química orgânica, essa revista só teve 6 brasileiros em 2024 que publicou nela. Sim. E desses 6 brasileiros, o nosso trabalho, né? Massa. E mais interessante ainda, para deixar mais interessante, que desses 6 trabalhos no Brasil, só 2 eram somente brasileiros, sem cooperação internacional. Muito e um dos era o nosso. Muito bom. Então, assim, é interessante, mas a gente também precisa da cooperação internacional, né? Então, quem também assistir esse podcast, também estamos abertos, né, a vocês cooperarem, impulsionarem, trazer ideias novas para que a gente possa desenvolver cada vez mais uma tecnologia eficiente para o nosso país, né? Perfeito. E no que a gente puder contribuir a vender esse peixe, ou melhor, vender essa alga, a gente fica à inteira disposição do canal em si, o nosso trabalho de divulgação, porque sem dúvida nenhuma é um interesse que vai além da pesquisa. Como eu lhe falei anteriormente, todo trabalho que tem um cunho prático, uma aplicabilidade real, ele é diferenciado. E não à toa vocês já estão tendo o devido reconhecimento e com fé em Deus esse reconhecimento vai vir cada vez mais. Com certeza a gente agradece, né, o espaço novamente. Eu não canso de agradecer. Por quê? Porque às vezes a academia ela é muito fechada. Sim. Né? Ela não consegue ir além dos muros, se comunicar. Né? Então, assim, quando a gente imagina só um projeto tão bacana como esse, que se comunica com o pequeno produtor, que se comunica com as cooperativas ali, com a população da região da praia, que se comunica com a indústria do alginato, Sim. com a indústria de bioplástico, com o agronegócio. Então, um projeto que se comunica com tudo. Perfeito. Então, imagina só, seria injusto um projeto como esse ficar entre 4 paredes em um laboratório. Sim. Então, é necessário que a população usufrua disso. Claro, né? sem dúvida. E o mercado, a indústria também. Porque todo mundo acaba se beneficiando. Isso, com certeza, exatamente. E a ideia é essa. É essa. Já que estamos falando de comercialização, falar do nosso parceiro Ambiental Clean, distribuidora do estado de São Paulo, que já vem aí tomando todo o território nacional com assistência técnica e fornecimento de insumos, voltado principalmente para a área de sustentabilidade, com biológico, bioinsumos, biofertilizantes, visando exatamente a sustentabilidade do negócio de maneira geral, tá? Então você, amigo produtor, você, amiga produtora, empresários do agronegócio, que querem saber mais, querem entender melhor como evoluir dentro desse mercado,
entre em contato com a Ambiental Clean no Instagram @ambientalclean ou no nosso site www.ambientalclean.com.br e saiba mais. E procure também os nossos colaboradores mais próximos de vocês. Já estamos em todo o Nordeste e em boa parte de todo o território nacional, sempre trazendo maior proximidade e parceria até vocês. E o nosso outro parceiro é a Campo e Negócio, revista especializada em informação de qualidade. Eu estou até aqui folheando a edição de abril, que traz na matéria, em uma das matérias, a logística de frutas no Brasil, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos conversando agora, Luiz. Então, você quer uma informação acessível na palma da mão ou no modelo virtual, acesse Campo e Negócio no Instagram ou no site e você pode ter acesso lá a essa edição mensal física da revista HF ou da revista Grãos. Tem também a edição de Florestas, que é um outro segmento que está sendo trazido e que está em alta discussão no momento. Tem a versão virtual e para você que quer fazer sua assinatura, você ainda pode ganhar um desconto massa utilizando o cupom AGROCULTURA10, tá bom? Então a revista Campo e Negócio está no Instagram, está em todas as redes sociais, você pode acessar lá e ver conteúdos diários de excelente qualidade, tá certo? Essas aqui são suas, são presentes para você conhecer melhor o trabalho e quem sabe até fazer aí a sua adesão também. E muito em breve, quem sabe, se o polímero não vai estar sendo divulgado. Olha aí. Só, não, eu fiquei interessado demais, né? Quando eu olhei aqui, quando eu dei uma lida aqui, eu disse, olha só, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver demais mesmo. Então, assim, quem sabe, né, em algum momento, né, então, o nosso produto esteja, né, nas capas dessa revista, né? Acredito que pode ser uma parceria que pode muito dar certo. E a equipe da Campo e Negócio, eles estão numa atividade que eu não sei como é que eles dão conta. Tudo quanto é evento do agronegócio no Brasil, eles estão dentro. Olha só, então, bacana. Sem dúvida nenhuma, é uma boa oportunidade de network. Isso. E só para também incrementar uma coisa sobre as patentes, o porquê a UFESA está iniciando agora, a gente está fazendo essas patentes, porque muitos trabalhos o pessoal não protegia o seu invento. Publicava e não protegia. Não protegia. E aí o que acontece? Passados 6 meses, o INPI não reconhece. Entendi. Então você perde. Então, para você ter patente, tem que ser algo novo, que tem aplicação industrial e que tem atividade inventiva. Se você publicou, deixa de ser novo. Verdade. Né? Tornou público. Tornou público. Então, hoje as universidades e a própria UFESA, ela fazem uma busca, né, nos seus bancos de TCC, tese e mestrado, justamente para verificar e orientar ao pessoal, se tiver algo que possa ser protegido, que você não publique, que você escreva, tente proteger inicialmente para depois publicar. Porque imagina só o quanto de tecnologia que já foi perdido. É verdade. Quando pega um pouco mais na área da agronomia, que é a parte dos cultivares, centenas perdidos. Sim. Vários. Quantos aí que foram identificados, né, que tiveram aquela mudança genética, né, para melhorar, como acontece com soja, enfim, com outros produtos, e não foi protegido. Sim. Né? Então, assim, já é um apelo também, né, ao pessoal que tem uma tecnologia, que tem uma ideia, que proteja, né, que tente procurar um núcleo de inovação tecnológica, uma instituição, alguém para proteger, para registrar, porque quem sabe isso no futuro ser explorado comercialmente, né? Claro, sem dúvida. Porque a ideia é essa, né? A gente quer que seja explorado comercialmente, obviamente para ter os efeitos financeiros dessa exploração e também a sociedade e o Brasil é beneficiado. Massa. A gente já está caminhando aí para quase mais de uma aula de conversa. E olha só, é interessante que passa rápido. A gente nem percebe que o tempo passa. Não, e enquanto tu ia falando, me surgiu aqui 20 perguntas, mas se eu for fazer vai dar um TCC de podcast aqui. Mas sempre eu costumo dizer que a vinda dos convidados, ela é um primeiro contato.
Hoje a gente veio para tratar desse tema. Muito em breve a gente pode estar vindo comemorar a evolução desse projeto, ou quem sabe novos projetos. Isso, com certeza. Eu acredito que com o nível tecnológico que nós estamos hoje, as coisas elas tendem a acontecer muito rápido, então sem dúvida nenhuma, com essa ânsia de vocês de desenvolver, né, o empreendedorismo na mecânica e no agronegócio, essa casada aí, meu irmão, vai surgir muita coisa boa daí ainda. E deixa eu só divulgar também o nome da nossa página, que a gente está caminhando nesses editais, que é importante, a Recob, né? Recob.inova. Lá a gente está divulgando alguns trabalhos, algumas entrevistas, premiações, né? Sim. Nós recentemente recebemos certificado de mérito pela UFESA, né? Pelas patentes que a gente conseguiu. Uhum. Então, quem puder acompanhar, lá vai ter as nossas pesquisas, lá vai ter um pouco do que a gente está produzindo para o Catalisa, para o Inova Clima, novidades, grupos de pesquisas que estão surgindo, pessoas que estão chegando, parcerias que estão se somando, né? Então, quem quiser acompanhar lá, recob.inova, e também quem quiser acompanhar alguma coisa também na minha página pessoal, também vez ou outra eu posto alguma coisa interessante, que é Luiz Paulo Queiroz 1, né? No Instagram, também está lá, vocês podem acompanhar, podem verificar algumas notícias que sempre eu posto lá referente às nossas pesquisas. A gente vai deixar no comentário do episódio, tá? E vamos também marcar nas publicações. Pronto. Que é total incentivo aí para que seu projetos como o seu, na verdade, sejam cada vez mais difundidos. Eu particularmente fiquei sabendo através da página da UFESA e de imediato, cara, precisamos bater um papo para tornar isso cada vez mais público, né? Não, exatamente. E surge muito disso, né? Por exemplo, a empresa de tomate que ficou interessada estava num evento que não era nem do agro, e um dos gerentes ficou curioso, eu trabalho com isso, então vamos tentar aplicar, vamos tentar fazer alguma coisa. E realmente a gente precisa desse contato visual, né? Dessa exposição, porque se não tiver essa exposição a gente não consegue também chegar. A gente sabe que também tem a questão do network, né? De você chegar, entrar nesses espaços, né? Então assim, isso é importante, né? Para que a gente possa avançar e ter a aderência de cada vez mais de mais pessoas para desenvolver a nossa tecnologia. Claro. Antes de acabar, eu costumo fazer uma pergunta e depois abro espaço para você fazer as suas considerações finais. A pergunta, Luiz, o que você imagina, você que agora é um mecânico do agro, mecânico é de lascar, né? Um engenheiro mecânico do agro. E como que você imagina os próximos anos, o futuro, né? A curto, a médio e a longo prazo para o agronegócio, e aí, óbvio, trazendo para o seu segmento, para a sua realidade, né? Olha, em curto prazo, certamente esses revestimentos já vão estar no mercado. Alguns, inclusive, já estão caminhando, né? As embalagens já estão aí. Uhum. Várias embalagens, os bioplásticos já estão aí no mercado, como eu falei, algumas empresas, Braskem, a BASF, né? Uhum. Mas a parte dos revestimentos ainda eu estou vendo que não iniciou tão forte ainda. Sim. Né? Mas eu acho que no curto prazo isso vai caminhar bem e isso só tem a evoluir. Sim. Porque novos materiais vão surgir, né? Novas formulações vão surgir, a otimização desses processos vão surgir e, paralelo a isso, algumas regulamentações podem surgir que vai, de uma certa forma, forçar alguns mercados, né, a utilizar esse tipo de tecnologia, né? Eu acredito que só se usa plástico e papelão ainda porque não tem uma solução como Isso. essa. Exatamente. Porque há um incentivo e um interesse muito grande em se livrar daquilo que não é biodegradável. Isso. A partir do momento que tu tiver uma opção, eu não vejo, conhecendo um pouco o Brasil aqui as coisas é um pouco mais complicadas, mas a comunidade europeia, por exemplo, eles aderem na hora. Inclusive tem algumas redes de supermercados na Europa tem, né, selos agora. Sim.
estão colocando selos de sustentabilidade. Exatamente, de sustentabilidade. Eles vão verificar a questão da rastreabilidade do processo. Né? Global Gap, Meta, Graph, Rainforest, tudo isso está diretamente andando de mão dada com sustentabilidade. Aí imagina só, Alisson, depois desse podcast aqui aparece um impulsionador, olha, quero fazer um teste em um container. Já pensou? Então, essa é a ideia. Estamos dispostos aí, vamos fazer esse teste, vamos fazer isso andar. Claro que sim. Então, Luiz, fica aberto para alguma consideração final que você queira deixar. Essas considerações, eu primeiramente eu agradeço pelo convite, né? É uma oportunidade única, né? de estar falando sobre o projeto, sobre diversos assuntos, né? Agradeço ao Instituto Federal do Ceará, né? Especificamente ao campus Limoeiro do Norte. Foi um campus, inclusive, que me liberou para estudar focado nessa pesquisa, né? Então eu passei um tempo afastado, liberado, só para pesquisar. E isso foi fundamental porque eu tive resultados extremamente positivos por causa do afastamento, né? Então, assim, agradeço a toda a equipe, a UFESA, né? Que hoje em dia, inclusive, eu faço parte de grupos na UFESA, de alguns programas também, que eu participo com pesquisa, entre outros. Destaco também outro grupo lá na UFESA interessante também, que se vocês podem até entrar em contato também, que é um núcleo, o NPCO2, que é um núcleo de economia de baixo carbono, que trabalha com biomassa, algo bem interessante, inclusive algumas empresas até da região estão trabalhando com isso. Enfim, a universidade, né, e não poder deixar de agradecer, né, primeiramente, fiz todos os agradecimentos, mas em primeiro lugar a gente sempre agradece a Deus por ter nos dado saúde, sabedoria, tranquilidade, porque eu costumo dizer, somos um ser totalmente dependente de Deus. É verdade. E precisamos reconhecer que somos dependentes dele. A partir do momento que nós não reconhecemos isso, o barco desanda. Verdade. Perfeito. E não poder deixar de agradecer a minha família, né? A minha esposa, ao meu filho, que tem todo esse apoio, né? Então, assim, é um corpo de agradecimento, né? E vamos caminhar, vamos produzir, que o futuro é bem ali. Perfeito. Fico na torcida e no apoio no que for possível, tá? Se precisar do canal do Agrocultura, do Alisson, do Jalisson, estamos aqui para lhe apoiar e sermos incentivadores de projetos como o seu, para que o agro cada vez mais se torne reconhecido como deve. Exatamente. Né? E trabalhos como o de vocês, vocês estão realmente de parabéns. Obrigado. Tá bom? Para você que acompanhou mais um episódio do podcast Agrocultura, hoje aí falando de um tema totalmente tecnológico, a gente finaliza com mais uma gratidão a você que nos acompanhou. Se não deixou seu like, deixa, segue, compartilha, manda esse conteúdo para quem você acha que pode interessar e tornar projetos como o do Luiz e da equipe dele conhecidos aí em todo o Brasil, em todo o mundo. Beleza? Forte abraço a todos, até o próximo episódio. Valeu!